Olá, eu sou o Henrique Afonso e começa agora mais uma temporada do LecoCast, e dessa vez em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus Bauru. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no programa Brasil Accelerate 2030, a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e Agenda 2030. Vale lembrar que o Observatório de Inovação e Criatividade e o LecoCast são projetos de extensão vinculados ao Lecotec, o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Nossas colegas e graduandas de jornalismo na Unesp, Bia Ribeiro e Estela Gomes, conversaram com Adriano Assis, sócio fundador e CEO da TIX, Tecnologia Assistiva. Que é a empresa, como é que funciona a TIX, em qual segmento vocês atuam? A TIX, a missão dela, única e exclusiva, é desenvolver tecnologia que possa melhorar a vida das pessoas com deficiência. Melhorar a vida no sentido de permitir que elas consigam fazer coisas que elas não conseguiam fazer antes da deficiência ou que elas nunca conseguiram fazer por causa da deficiência. Especificamente, a gente atua em pessoas que atuam desenvolvendo tecnologias para pessoas que têm dificuldades para usar computadores, usar celulares, e também pessoas que têm dificuldade de se comunicar usando a voz, especialmente aquelas que têm uma deficiência motora e da fala ao mesmo tempo, como o professor Stephen Hawking. Era o caso dele, ele precisava de uma tecnologia para poder dar vazão aos pensamentos brilhantes que ele tinha. Então, da mesma forma, a gente tem tecnologias que permitem fazer esse tipo de comunicação. Uma outra área que a gente atua é na inclusão escolar de alunos com deficiência. Aí, nesse caso, vão desde deficiências motoras até deficiências intelectuais. A gente tem um conjunto de ferramentas também voltado para os profissionais que atuam com esse público, para que elas possam permitir uma melhor inclusão desses alunos. Por enquanto, as deficiências nas quais a gente não atua, deficiências sensoriais. Então, deficiência visual, nós não temos soluções para deficiência visual. Deficiência auditiva, nós não temos soluções para deficiência auditiva nesse momento. Apesar disso, a empresa começou lá atrás, em 2009, com um produto para pessoas com deficiência visual. Ora só, veja você. A empresa se chamava Gerais, quando a gente fundou a empresa em 2009. A gente nem sabia que estava fundando uma startup, porque não se falava disso. A gente achava que estava abrindo uma firma. E só depois de muito tempo é que a gente entendeu as diferenças da nossa natureza de startup em relação ao que a gente achava que a gente era. E nosso primeiro produto era uma tecnologia que permitia pessoas cegas pegarem um ônibus sozinhos nas cidades, sem depender de ajuda. Esse produto foi o que motivou o início da empresa. Os nossos primeiros 5 anos, praticamente, de empresa foram focados nesse produto, que acabou não dando certo comercialmente, mas a empresa seguiu e a gente foi criando outras soluções voltadas para outras deficiências, que é onde a gente atua até hoje. Eu ia perguntar quais os profissionais, então, que atuam na empresa de vocês hoje? Quais os tipos de profissionais? Então, hoje, o trabalho mais importante que eu considero, que é o de acolhimento e atendimento dos nossos clientes, são feitos por terapeutas ocupacionais. Então, nós temos 2 TOs que fazem que tem essa função de identificar quais são as deficiências, quais são os desejos que essas pessoas têm, o que elas querem resolver, e também avaliar as condições de movimento, condições cognitivas, para prescrever ou não os nossos produtos, ou até produtos de terceiros. A gente não tem o menor problema de indicar produtos de terceiros quando os nossos não resolvem. Então, temos as TOs, temos também uma Fono, que também atua nesse mesmo segmento, né, de avaliação dos clientes que chegam para a gente. Temos, evidentemente, o pessoal da engenharia, do desenvolvimento, que a principal área dos sócios fundadores. Todos nós somos, os 3 fundadores são engenheiros. E temos o pessoal da área de marketing também, tem o pessoal da área de expedição também, que faz o dia a dia da empresa aqui, de atendimento aos clientes, enviar os produtos para eles, receber quando os produtos são devolvidos, fazer a manutenção dos produtos. E basicamente é isso. E, claro, temos vou botar entre aspas um comercial, mas não é exatamente comercial. Ele é um dos sócios, é o único. Nós somos 3 sócios fundadores e um sócio que entrou depois, que ele tem um perfil mais de abrir frentes de negócios diferentes para a gente. Tanto é que hoje ele está lá nos Emirados Árabes
Foi ele, inclusive, que participou do Accelerate 2030. E ele é o único que não tem perfil técnico. O perfil dele é mais de abertura de negócios mesmo. No total, nós somos 12 pessoas. Né, você falou um pouco do scope e tudo mais, mas queria perguntar qual foi mesmo tipo, a ideia motivadora de vocês, como foi o surgimento e qual é a abrangência hoje da empresa no cenário brasileiro e no cenário internacional. Tá, vou começar de trás para frente. Hoje a gente atua principalmente no Brasil, em pelo menos 2 verticais. Uma vertical é o B2C, né, o atendimento à pessoa, é o consumidor final. Isso é como a gente entrega o nossos produtos para a maior parte das pessoas. É via assinatura, a gente conversa diretamente com as pessoas e com suas famílias. Nossos terapeutas ocupacionais entendem qual é a demanda, prescreve o produto, a gente manda o produto para a pessoa. Essa é a vertical B2C. A gente tem uma outra vertical de atuação no Brasil, que é a de negócios com o governo, especialmente secretarias de educação, é onde a gente coloca os nossos conjuntos de produtos nas escolas públicas que fazem a inclusão dos alunos com deficiência. A gente chama de vertical diferente porque nessa modalidade a gente não atua por assinatura, são contratos mesmos que a gente faz com as prefeituras, com a Secretaria de Educação, para que todas as escolas daquela cidade sejam equipadas com o nosso equipamento, todos os professores sejam treinados, etc. Então, é um negócio, no final, o que tem em comum é que os produtos são os mesmos, mas a forma de entregar é totalmente diferente. E tem uma terceira vertical, que é a de tentar abrir frente de negócio internacionalmente, que é onde esse meu sócio, que é o Rubinger, ele atua, por isso que ele está lá nos Emirados Árabes. Lá fora, a gente tem uma unidade de negócios que tem um outro nome, que se chama Kit to Enable. E, basicamente, o que a Kit to Enable faz é tentar prospectar negócios internacionalmente. Mas a atuação comercial do Brasil, 100% das receitas hoje são dentro do Brasil. Lá fora, o que a gente faz é prospecção e de quando em quando a gente ganha algum prêmio participando de uma competição de startup, sempre muito bom. Mas, comercialmente falando mesmo, toda a atração está dentro do Brasil, na vertical B2C e na vertical B2G, que é essa de governos para a Secretaria de Educação. Aí, beleza. Essa foi a última pergunta que você fez. A outra que você perguntou foi como que a gente começou, né, os motivadores. Bom, a história começou muito diferente do que ela é hoje, né? Quando eu estava recém-formado em engenharia elétrica, lá em 2008, 2009, um ex-professor meu da engenharia convidou a mim e um ex-colega de turma para montar uma empresa. E assim, caiu meio que do céu. Eu disse, tá bom, montar empresa de quê? Aí ele falou que ele queria montar uma empresa de tecnologia assistiva, que era um termo que a gente nunca tinha escutado na vida até então, e explicou que tecnologia assistiva era um ramo da tecnologia, um campo do conhecimento que se propõe a resolver as limitações, e contornar as limitações das pessoas que têm alguma deficiência, principalmente. E ele queria abrir essa empresa porque ele tinha um projeto acadêmico que já estava se arrastando há muitos anos dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, que se propunha a ajudar os cegos a pegar ônibus sozinhos. Então, ele queria montar uma empresa porque ele entendeu que a única maneira desse produto, essa tecnologia sair da universidade e ir para a sociedade era por meio de uma empresa. Só que, como ele era pesquisador em tempo integral, ele precisava de montar uma empresa com pessoas que pudessem tocá-la, porque ele era pesquisador em tempo integral, não podia ser empresário, assim, por assim dizer, administrador, sócio administrador de empresa. Então, nós 3 fundamos a empresa na época, eu, Thiago e Júlio. Júlio é o professor. Nem Thiago nem Júlio estão na empresa mais há muito tempo, mas foi assim que começou a empresa. A gente começou para desenvolver o tal produto para as pessoas cegas poderem pegar o ônibus. Esse produto ele não vingou muito mais por uma questão da gente não ter um entendimento de que negócios para governo funcionam, tem uma dinâmica totalmente diferente do que a gente imaginava que era. Esse produto, apesar de ser desenhado para os cegos poderem se beneficiar, quem pagava por essa tecnologia eram as prefeituras. Então, imagina, uma startup que nasceu, que nem sabe o que é startup, acha que funciona baseado em planilhas do Sebrae, não entende porque as coisas não funcionam desse jeito. Tem um único produto, não tem outras fontes de receita, e esse único produto, além de ser para um nicho, ele é pago por governo, tinha tudo errado. E, de fato, deu. Tanto é que a gente descontinuou o produto depois de 5 anos, um dos sócios saiu e, enfim, eu me dei um prazo para seguir, e nesse meio tempo a gente acabou conhecendo outras possibilidades, outras deficiências, outras demandas que a gente tentou abordar com o conhecimento técnico que a gente tinha, e isso foi o início do que levou a TICS a ser o que ela é hoje. Tanto é que antigamente a empresa se chamava Gerais. Quando ela foi fundada, ela se chamava Gerais,
E depois que a gente se entendeu como uma startup e passou a atender outros públicos, a gente mudou o nome para TICS. Mas o CNPJ é o mesmo lá de 2009. Perfeito. E eu acho que essa sua resposta, essa explicação encaixa muito nas próximas perguntas que a gente tinha. Da onde vocês começam e onde vocês estão agora? Qual é o contexto onde a empresa está inserida? E quando vocês surgiram, né? Então, não está numa pergunta só, quando vocês surgiram, qual é a motivação, os problemas sociais que vocês buscavam enfrentar, se ainda continuam os mesmos? E se mudou, porque teve essa mudança? Então, fazendo essa análise aí da forma como vocês começaram, para qual é a motivação de agora e qual o contexto que vocês estão agora. Fundamentalmente a motivação é a mesma, né? Nosso desejo é empoderar as pessoas com deficiência para que elas possam fazer as coisas sem depender de ajuda de outros. No começo a gente fazia isso, a gente queria resolver um problema específico de pessoas com deficiência visual, que até hoje dependem da ajuda de alguém no ponto de ônibus, né? Quando vão pegar algum ônibus em uma cidade grande. Esse foi o nosso começo. Hoje, a gente foca em resolver problemas de pessoas que ou nasceram com uma deficiência ou adquiriram uma deficiência, seja por conta de um acidente, uma doença degenerativa, e que ou nunca conseguiram fazer determinada coisa ou passaram a não conseguir fazer mais. Por exemplo, uma pessoa que nasceu com uma deficiência motora, ela pode nunca ter tido a chance de usar um celular sozinha, ou nunca ter tido a chance de usar um computador. Agora, com os produtos que a gente desenvolve, ela tem essa chance. Ou pessoas que usaram o computador, usaram o celular a vida inteira, estudavam, trabalhavam, um dia sofreram um acidente de carro, perderam o movimento do pescoço para baixo. Elas deixaram de poder fazer aquilo. E a gente devolve essa capacidade. E um outro terceiro grupo que é bastante significativo são as pessoas que viveram suas vidas e lá na frente sofreram um AVC ou desenvolveram uma doença neurodegenerativa e que vai tirando as condições de movimento, de comunicação dessas pessoas e passa a se tornar fundamental que ela tenha alguma tecnologia, alguma maneira de extrair os pensamentos, comunicar com as pessoas que estão em volta para ter uma qualidade de vida. Afinal de contas, depois de comer e beber, né, a nossa maior necessidade é se comunicar. Então, isso é bastante importante. Essas são as deficiências que a gente atende hoje. O que mudou no nosso contexto é que, lá no começo, nosso produto para pessoas com deficiência visual, ele fundamentalmente tinha que passar por prefeituras para ser implantado. Hoje, não. Hoje, se você tiver alguém na sua família que depende desse aparelhinho, por exemplo, aqui para poder usar o celular só com o movimento da cabeça, basta você fazer uma assinatura, você vai pagar R$99 por mês e pronto. Vai receber o produto em casa, quando não quiser mais, só devolver. A gente não depende mais de vender para o governo, mas a gente vende para o governo também como um conjunto de ferramentas para a inclusão educacional. Hoje o governo ele passou a ser mais um cliente, um cliente bom e difícil ao mesmo tempo, mas não é o único. Antigamente, quando a gente abriu a empresa, se o governo não comprasse, ninguém mais podia ter a solução. Esse é o que mudou mais radicalmente no contexto. Tem uma coisa importante também que mudou radicalmente no contexto, Maria Beatriz, que é o momento em que a gente se descobriu como uma startup, virou a página para a gente. Então, de 2009 até 2017, a gente achava que era uma firma. E as coisas davam muito erradas, apesar de que a gente já conseguia desenvolver produtos, mas a gente não conseguia fazer eles irem para frente. A gente não entendia sobre modelos de negócio, nunca tinha ouvido falar disso. Em 2017, a gente participou de alguns programas de aceleração de startups, e aí a gente se identificou como uma startup. Isso fez toda a diferença. Então, de 2017 para frente, a empresa tomou um outro corpo, tomou um outro entendimento de si mesma, e essa é uma das razões fundamentais pelas quais a gente não ficou pelo caminho, a gente continuou progredindo até hoje. A partir de 2017, os programas de aceleração fizeram uma diferença extrema para a gente. A estruturação hoje do modelo de negócio de vocês conta com parcerias de instituições terceiras, né? Sejam elas privadas ou públicas. Como é que funciona essa relação assim? Toda a parte de negócios com o governo é feita por uma outra empresa que não é a TICS. A gente fez uma parceria com uma empresa maior, que é uma empresa do segmento de educação, que já tinha vários produtos soluções voltadas para o poder público. A gente encaixou nossos produtos nessa outra empresa, e essa outra empresa é que faz a oferta para a Secretaria de Educação. Então, toda a nossa vertical de negócios para o governo, desde 2018, ela é feita por uma outra empresa que tem muito mais competência,
inclusive tem muito mais conhecimento para lidar com toda a parte comercial, jurídica, do cliente governamental do que a gente. Antes a gente chegou até a fazer algumas vendas para o governo antes deles, mas tudo era muito trabalhoso, tudo era muito aos atropelos, a gente realmente não tinha esse conhecimento de como fazer isso direito. A partir do momento que a gente fez essa parceria com essa outra empresa privada, tudo mudou, né? A gente cuida aqui do que a gente gosta mais, que é a vertical B2C, que dá mais prazer para a gente acorda mais motivado, e a parte de governo fica com eles, quando eles assinam o contrato, a gente simplesmente manda os produtos e eles que implantam, eles treinam, eles capacitam, assinam o contrato. Então, isso trouxe muita paz para a gente, além de trazer também uma sustentabilidade financeira mais interessante. É como se o governo a parte operacional da empresa e a parte do B2C é o que alimenta a parte da inovação e o desenvolvimento de novos produtos. Pensando nisso, né, no escopo de trabalho, nos potenciais, agora no alcance que vocês têm, né, dessas parcerias, a gente queria saber quais você considera as maiores ameaças da empresa no setor mesmo onde vocês atuam, né, da startup, e quais os maiores potenciais de vocês no segmento? Olha, como maiores ameaças, curiosamente, a gente tem como concorrentes empresas que não são do segmento. As maiores concorrentes do tipo de inovação que a gente desenvolve são as Big Techs, Google, Facebook, Amazon. Pouca gente sabe, mas aquele dispositivo da Alexa, da Amazon, ele é extremamente útil para pessoas com deficiência. Ele traz um grau de autonomia para uma pessoa tetraplégica, por exemplo, incrível. E ele não foi desenvolvido com uma tecnologia assistiva, e sim como um produto de uso geral, né? Então, hoje o Google, a Microsoft principalmente, tem investido muito em soluções de acessibilidade que eles não têm a necessidade de que aquilo se pague comercialmente para que eles coloquem, porque a empresa é tão grande que eles simplesmente podem fazer aquilo como se fosse um braço social, sem precisar que aquilo traga retorno financeiro, entende? Então, um dia pode ser que essas Big Techs elas criem soluções e disponibilizem gratuitamente para todas as pessoas com deficiência do mundo que sejam mais avançadas, que sejam melhores e que tirem essa necessidade de existir. Isso vai ser muito bom se acontecer. Para o mundo vai ser muito bom. Enquanto isso não acontece, como a gente não tem certeza se vai acontecer ou não, o fato é que as pessoas com deficiência precisam hoje de tecnologia e a gente desenvolve elas, a gente entrega elas e continua trabalhando para desenvolver mais e mais nesse sentido, porque a gente tem bastante conhecimento de causa. É daí que é onde vem as oportunidades. Como a gente já está 13 anos nesse segmento e a gente não quebrou até hoje, a gente desenvolveu um conhecimento de causa muito grande nesse mercado, e que eu ousaria dizer que poucas empresas mundo afora têm, principalmente porque, como é um mercado muito nichado, esse não é o tipo de empreendimento que um grupo de fundadores vai criar uma startup para poder virar unicórnio, virar bilionário. Isso não é um tipo de negócio bilionário. Então, ninguém olha para isso. Como a gente olhou para isso tempos atrás e a gente realmente é apaixonado pela resolução desses problemas, a gente acumulou muito conhecimento de causa, a gente sabe exatamente quais são as dores, a gente sabe que tipo de tecnologia que a gente pode, que a gente quer, a gente é capaz de desenvolver, e com isso a gente vai abrangendo aos poucos mais e mais diferentes deficiências e vai criando o nosso próprio mercado. Então, não tem muita gente querendo nadar aqui onde a gente está nadando. Por isso que eu digo que se um dia alguém vai tirar a gente do mercado, vai ser uma Big Tech que, por acaso, desenvolveu alguma coisa para outra finalidade e disponibilizou para pessoa com deficiência de graça. Sobre as ODS da ONU, quais você acredita que a empresa atua, ainda mais em todas as questões que você colocou, do objetivo de trabalho e tudo mais, e por que você acredita que essas ODS assim, são as que mais contemplam e tudo mais, que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente pode enquadrar pelo menos duas mais fortemente, que seria acesso à educação e redução das desigualdades, mas eu considero que redução das desigualdades ele é o mais fundamental do nosso trabalho. A parte de educação vem como uma consequência. Quando a gente desenvolve uma tecnologia que permite que uma criança que nasceu com deficiência, ela consiga escrever, ela consiga usar um celular, usar um computador, que hoje não é mais simplesmente uma ferramenta para diversão, é indispensável, a gente está dando a ela a chance de aprender, de ser incluída na escola, de ser produtiva, desenvolver suas habilidades, suas competências lá na frente. Então, isso é o que vai realmente ser o motor para reduzir as desigualdades desse público em relação à maior parte da sociedade que não tem ou não tem ainda uma deficiência.
Então, eu focaria mais, assim, se for escolher uma ODS, é a ODS relacionada à redução das desigualdades, é onde a gente atua mais diretamente. Claro, redução das desigualdades para este público, né? A gente está focando no público pessoas com deficiência e com essas deficiências que a gente conhece melhor e que atende mais. É sempre uma fatia de uma fatia, de uma fatia, de uma fatia, mas se juntar um monte de gente pegando cada uma fatia pequena, a gente vai cobrindo esse espectro todo das ODS da ONU. Saber se o planejamento hoje dos processos da startup, da empresa de vocês, eles são orientados a partir das ODS, até pela participação de vocês no Accelerate 2030. Queria saber qual é a consequência do alcance dessas metas. Se vocês realmente colocam isso na planilha de desenvolvimento da empresa, se vocês se orientam pelas ODS e tudo mais, como é que é essa relação, assim, na estruturação do modelo de negócio de vocês mesmo? Não, a gente não... É como se fosse assim, quando inventaram as ODS, a gente já estava aqui, entendeu? A gente já estava fazendo o que a gente estava fazendo. Por acaso, a gente viu que a gente se enquadrava em alguma coisa, mas a gente não fez o caminho contrário, do tipo assim, vamos olhar as ODS, vamos ver o que a gente faz. Não, a gente segue fazendo o que a gente acredita aqui e, por acaso, a gente está atuando numa das ODS. Simples assim. Claro que quando se a gente vai vai participar de uma competição de startups e tudo mais, o pessoal realmente hoje em dia leva muito isso em consideração. Até algumas competições ou alguns programas de aceleração são focados especificamente em empresas que resolvem ou que atuam diretamente em uma ou mais das ODS. Aí, beleza, a gente pode colocar ali sem forçação de barra nenhuma que a gente atua na ODS de redução das desigualdades. E a gente faz isso. Mas isso é mais para aproveitar uma ou outra porta que se abre do que um direcionamento da maneira como a gente atua internamente aqui. Então, o alcance das metas das ODS são uma consequência do trabalho que vocês já desenvolvem, né? Perfeito. E agora eu queria perguntar um pouco assim com relação à comunicação assim da empresa. Como vocês fazem a comunicação assim dos impactos que vocês desenvolvem, do alcance, do potencial, né? De tudo isso que a gente já conversou sobre as potencialidades. Como é que vocês comunicam esse impacto para as outras empresas, para a sociedade? Como é feita essa parte assim? Hoje em dia, o foco nosso na comunicação ele está na assessoria de imprensa e mídias sociais, principalmente. E uma coisa que a gente explora muito é o fato de que, como o nosso modelo de negócio B2C, ele pressupõe uma proximidade muito grande com o cliente final, desde o momento que o cliente chega para a gente e fala assim, olha, eu tenho uma deficiência, eu gostaria de saber se com esse aparelho eu consigo usar o celular. Ele nem é cliente nosso ainda, mas a gente já está conhecendo a história da pessoa. Né? A pessoa conta a história para a gente. Eu era policial, eu levei um tiro. Um dia estava num carro, sofri um acidente. Meu pai sofreu um derrame. Né? A gente acaba conhecendo as histórias daquelas pessoas que vão lá na frente se tornar nosso cliente. Quando se tornam nossos clientes, a gente manda os aparelhos, manda a tecnologia. Nossas TOs fazem uma capacitação por chamada de vídeo, igual a gente está aqui hoje. Então, a gente conhece mais da pessoa. Quando a pessoa vai evoluindo, ela voluntariamente manda para a gente vídeos do que ela está conseguindo fazer. Isso é muito legal. Então, a gente vai fazendo parte das histórias dessas pessoas, né? Nossa equipe de atendimento, as 2 terapeutas ocupacionais, elas sabem a história de cada pessoa, né? E elas comentam, não sei o quê, o seu Márcio, que é o pai da Valentina, ele mandou esse vídeo aqui para a gente. Então, como a gente vai conhecendo muito, a gente pede para essas pessoas a autorização para divulgar os vídeos delas nas redes sociais. Muitas vezes, quando a gente tem alguma solução nova, a gente conversa com os primeiros utilizadores, aqueles que validaram para a gente o produto, para ver se eles não querem ser um case de sucesso nosso, que a gente possa expor como um release de imprensa o case dessas pessoas. Às vezes, quando chega imprensa querendo fazer alguma matéria relacionada à acessibilidade, a gente tem um pool de pessoas aqui que são super abertas, são realmente entusiastas do que a gente faz. Então, a gente realmente aproveita essa proximidade que a gente tem para fazer a nossa comunicação via assessoria de imprensa e redes sociais. Aí dá muito mais substância, né? Não é só a TICS falando o que a TICS faz, na verdade, a gente estão as pessoas, os clientes da TICS, falando por que eles são os clientes, porque que mudou na vida deles a partir do momento que eles passaram a usar a nossa tecnologia. Isso é muito mais profundo e é verdadeiro, porque de fato a gente conhece as histórias deles. E nessa questão da comunicação, não só da parte de vocês comunicando os impactos, mas vocês também tendo feedback, né? Isso é muito legal dos clientes. É fundamental.
Esse produto aqui, por sinal, Maria Beatriz, começou com... A gente criou um protótipo para atender uma pessoa. Aliás, vários dos produtos, várias das soluções começam assim. Uma pessoa liga para cá e conta para a gente uma história, a gente não tem uma solução para aquilo e fala assim, olha, a gente pode fazer um protótipo aqui, você testa. Você testa para a gente. Nosso interesse é saber se vai funcionar. Se funcionar para você, pode abrir um segmento, pode abrir um público mais amplo. Um dia eu recebi uma ligação de um pai que tinha uma criança que estava jogando no celular com a boca, porque a criança nasceu sem controle dos membros. E queria saber se a gente tinha alguma coisa para a criança. A gente não tinha. A gente perguntou se ele... Falou com ele, ó, veja se o seu filho topa ser nosso pilotinho de testes. Aí a gente cria um protótipo para ele de alguma coisa que ele possa usar a cabeça para controlar o joguinho no celular. E aí ele topou, em 30 dias a gente construiu um protótipo e mandou para ele, deu certo, a gente foi evoluir esse protótipo e hoje ele é isso aqui, que é o Colibri, que é o nosso principal produto hoje, que é um mouse de cabeça sem fios. Então a gente começou para atender uma pessoa, isso a gente faz direto, assim, isso é muito coisa que só uma startup pode fazer. Você não liga para a Apple e fala assim, eu estou com um problema aqui, podia colocar tal funcionalidade no iPhone? Ninguém tem esse canal com uma empresa gigantesca, entendeu? A gente aqui, a gente mantém esse canal aberto, que é isso que é um dos motores principais da nossa inovação. Perfeito. E eu acho até que isso ficou um pouco redundante agora, né? Acho que pode englobar tanta coisa e acho que já contemplou muito do que você falou, mas a gente queria perguntar agora sobre inovação, né? O que você considera mais inovador na empresa de vocês e como a inovação impacta o setor em que vocês estão inseridos, né? Você já deu vários exemplos, mas queria que você aprofundasse um pouquinho sobre isso. Tá. Então, para começar com uma inovação não óbvia, foi o modelo de negócio que hoje a gente atua, que a gente explora, que a gente chama de acessibilidade por assinatura. Isso é uma coisa que pode até parecer batido, porque se você assina Netflix, você paga por assinatura, né? Tem um Amazon Prime, um Spotify, todo mundo hoje está mais acostumado com isso. Mas isso nunca foi trazido para o universo de produtos físicos, de hardware voltados para a acessibilidade. E a gente entendeu ao longo desses anos todos que pessoas com deficiência, elas já vêm de uma sequência de frustrações. E essas frustrações, muitas vezes, elas estão também relacionadas a investir alto em qualquer tecnologia que minimamente prometa que vai resolver alguma coisa para elas. E essas tecnologias, além de serem importadas e caras, difíceis de acessar, elas, às vezes, não resolvem. Então, quando a gente entendeu isso, a gente pensou, olha, a gente precisa transformar nossos produtos em um serviço. Por quê? Porque se eu construir esse produto aqui, que é um mouse de cabeça, e eu vendo ele para alguém que não viu meu rosto, alguém que não contou a história para mim, essa pessoa ela pode dar certo ou não dar certo com o produto. Se ela der certo, que sorte dela. Se ela der errado, o que ela vai poder fazer? Vender no Mercado Livre? Não vai. Ela vai só ficar com a frustração, ela vai se decepcionar com a empresa e eu não vou resolver o problema dela. Então, quando a gente entendeu isso, o que a gente fez? A gente pensou, olha, a gente não vende mais nosso produto para pessoa física. Foi uma decisão difícil da gente tomar. Beleza, a gente tomou essa decisão e falou assim, agora nosso produto ele vai ser oferecido por assinatura. E de que forma? Quando a pessoa estiver interessada e ligar aqui, ou alguém da família, a gente vai entrevistar essa pessoa, vai ver qual que é exatamente aquele problema que se pretende resolver. Se o nosso produto de fato resolver, a gente oferece como uma assinatura, onde a pessoa paga por mês, conta com o nosso acompanhamento, que é o mais importante, a gente que vai ensinar como que a pessoa utiliza, vai fazer uma chamada de vídeo, a pessoa não vai ter que ler um manual de 500 páginas. E a gente vai acompanhar o tempo que ela quiser. E essa pessoa paga uma mensalidade. Quando ela não quiser mais, ela simplesmente devolve o aparelho e pronto, não tem multa, não tem fidelidade, você não tem que fazer assinatura por mínimo de 1 ano, igual quando você vai comprar um celular subsidiado pela TIM ou pela Claro. A gente entendeu isso, e isso é uma inovação que é muito, muito significativa. Então, você vê, não basta inovar, criando uma coisa que não existia. A gente encaixou a inovação tecnológica numa inovação de modelo de negócios para que a gente resolvesse não apenas o problema da pessoa conseguir fazer o que ela não conseguia, mas também poder pagar por isso e não se frustrar. Então, se ela está insegura, se vai dar certo ou não, ela paga 1 mês de assinatura. Conta com o nosso apoio, conta com o nosso suporte. Se não der certo, ela devolve e ela vai perder 200 pila. Isso não vai afetar o orçamento familiar. Agora, a maior parte dos produtos, por exemplo, um produto como esse aqui, como o Colibri,
Lá fora ele custa R$6.000, se for comprar no Brasil. 6 mil. E se você comprou e não deu certo, sinto muito, perdeu. O Colibri, a pessoa pode pagar R$100 por mês e usar o tempo que ela precisar. Mesmo que seja um mês só e devolver depois. Então, a gente entendeu isso. Isso também, esse é o que eu considero uma das coisas mais inovadoras para a gente. E a outra, que é o motor para as próximas coisas que a gente vai desenvolver, cada vez que a gente manda o Colibri, eu estou falando só do Colibri para deixar mais simples, a gente tem outros produtos. A gente manda o Colibri para uma pessoa e ela não se adaptou por alguma razão, o motivo que levou à não adaptação é o que vai fazer a gente melhorar esse produto ou criar outro, porque a gente já identificou um problema que a gente não conseguiu resolver. Então, esse contato constante com as histórias das pessoas todo dia, e são centenas de pessoas que são clientes nossos, a gente consegue usar isso para toda vez que nosso produto não resolve o problema da maneira que a gente espera, a gente tem aí uma nova oportunidade de melhorá-lo ou de criar outro. Então, aí, a inovação vai seguindo, né? A gente está muito próximo das demandas todos os dias. E isso é o que mantém a gente inovador no caso de criar novas soluções. Foi muito bom que você falou que você, né, englobou, tipo, né, o que tem de inovação, né? Obviamente no setor, na parte geral, né, pô, a tecnologia assistente, né, o quanto vocês impactam na vida de milhares de pessoas com deficiência, mas também ver isso, né, nos produtos, na prática e, tipo, no modelo de negócio. Eu acho que isso é muito interessante, porque mostra que a empresa é inovadora em todos os escopos, né? Desde a parte social, da preocupação, da motivação que você coloca lá no começo, que vocês tinham, até no dia a dia, no modelo de negócio e na forma como a empresa age também. Então, ver tudo isso é muito interessante. E acho que englobou bem o quanto a inovação impacta não só na empresa, né, e nos clientes de vocês, mas no setor onde vocês trabalham, no segmento onde vocês atuam. E o quanto isso, né, tem de impacto. Tem uma coisa importante que aconteceu ao longo desse tempo, é que cada ano que passa e a gente não quebra, a gente fica mais dono do mercado que a gente está criando. Em outras palavras, uma coisa que a gente percebeu aqui é que, especialmente quando a gente começou a ter um pouco mais de tração comercial com a vertical de governo, isso trouxe para a gente uma sustentabilidade mínima financeira que permite que a gente possa focar nas novas inovações, nos novos produtos, novas soluções, mesmo que seja para uma pessoa. Porque esse produto, se a gente criou uma solução para uma pessoa porque os nossos outros produtos não funcionavam, a gente sabe que, com o tempo, a gente vai descobrir mais e mais pessoas que vão se beneficiar com aquela solução que a gente criou lá para a criança que mexia no celular com a boca. E a gente não tem que ter a pressa de ter esse payback imediato, porque a gente, ao longo do tempo, já conseguiu uma outra fonte de receita que traz uma sustentabilidade basal para a gente. Então, isso nos coloca numa posição muito privilegiada de poder desenvolver realmente focado na resolução do problema e não do que vai trazer retorno financeiro mais rápido. Porque fazer essa conta de trás para frente no mercado de nicho, ela não dá certo. Entendeu? Se a gente tivesse assim, nossa, a gente tem que criar esse produto, se ele não se pagar em um ano, a gente está lascado. Não, isso não acontece. Tanto é que a gente pode subsidiar o preço do produto por um bom tempo até que ele tenha uma penetração no mercado interessante, que é o que a gente faz com esse produto aqui. R$99 por mês não paga o desenvolvimento que a gente tem em pouco tempo. Mas a gente não precisa que ele se pague em pouco tempo, porque a gente tem outra fonte de receita que sustenta basalmente a startup, a nossa operação. Então, com isso, a gente pode dar tempo ao tempo para as soluções maturarem sem essa pressão. Isso é muito bom para a gente. Manter a cabeça fresca para a gente continuar inovando. A pressão das finanças, ela esmaga a sua criatividade. Perfeito. Acho que você colocou muito bem, né? Que é algo que vocês podem ir inovando ao longo do tempo. Não tem essa questão de um deadline assim, imediato, que isso pode ser algo que vocês cada vez mais vão produzindo e inovando, né? E agora pensando nisso, né, da questão do produto, né, em si, que você colocou, né, explicou tão bem, eu acho que a gente queria perguntar se o modelo de negócio de vocês, se você considera um modelo de negócio, a forma de fazer produtos, a forma de talvez de vender, o contato, toda a questão do que vocês, né, vendem, do que vocês produzem, se você considera reprodutível, se é algo que dá para ser reproduzido por outras empresas, se é algo que vocês pensam nisso, em tipo, tem a questão da educação que você colocou, né? Como é que você enxerga essa questão de fazer algo que possa ser reproduzido por outras empresas, por outros lugares? Como é que vocês pensam nessa questão?
A parte de governo, eu considero ela pouco ou não reprodutível de forma alguma, porque ela foi criada basicamente para atender as necessidades da Lei Brasileira de Inclusão, do currículo brasileiro de educação. Então, ele foi feito, assim, ele só funciona no Brasil. Então, o modelo que a gente tem dos produtos para inclusão escolar, ele só funciona no Brasil. Não dá para a gente ir lá na Argentina, no Uruguai, no Chile, Estados Unidos ou lá nos Emirados Árabes e tentar reproduzir isso, porque as realidades lá são outras, né? Aqui a gente tem a política de inclusão dos alunos com deficiência nas escolas públicas. Isso não é verdade em outros países. Então, essa parte, a vertical de governo, ela só funciona aqui. A vertical B2C, essa de acessibilidade por assinatura, ela pode ser reproduzida tanto no Brasil quanto por outras empresas, quanto por nós mesmos em outros países, né? Basta que a gente consiga manter uma equipe com as mesmas competências. Se a gente for atuar na Argentina, a gente precisa de, sei lá, 1 ou 2 terapeutas ocupacionais argentinas e uma estrutura mínima lá de comunicação para poder fazer as pessoas descobrirem que existe o serviço. E a gente operaria rigorosamente da mesma forma do que aqui. Mas por que a gente não faz isso? Porque o mercado do Brasil é muito grande ainda. É muito grande. A gente ainda tem muita gente para atuar, para atender aqui, e a nossa equipe é pequena. Então, não faz sentido a gente reproduzir o nosso modelo de negócio em outro país agora, sendo que a gente está longe de exaurir o nosso imenso mercado ainda. E isso desvia o foco demais. Então, se a gente fosse simplesmente fazer uma expansão porque deu na cabeça, porque falaram que expandir internacionalmente é bom, a gente poderia estar tentando fazer isso, mas, cara, a gente ainda tem muito chão no Brasil ainda. Perfeito. Então, o modelo de negócio, né, que vocês fez na questão da reprodutibilidade, mas que, né, vocês não têm essa dependência, assim, de, tipo, para depender de algo para reproduzir e tudo mais, né? Nesse momento, não. Mas a gente sabe que, como o modelo funciona redondinho, especialmente de acessibilidade por assinatura, no momento que a gente sentir que faz sentido, a gente empacota ele, leva para outro país, opera em outro país e beleza. Pessoa com deficiência tem no mundo todo. Perfeito. E por fim, queria perguntar para você, né, você falou que foi seu sócio, né, que ficou mais a parça, ex-sócio, mas queria que você contasse um pouquinho como é que foi de participar no programa do Accelerate da Agenda 2030 da ONU, como é que foi essa experiência para vocês, o que vocês tiram dessa experiência, se impactou alguma coisa na pessoa, subjetivamente, sim, pessoal de vocês, na empresa, como é que foi um pouco essa experiência? Ter participado foi interessante por 2 razões, Maria. Porque uma é que, como eu te falei, a gente não criou a empresa para se enquadrar nas ODS. As ODS que foram criadas e, como a gente viu, a gente estava ali bem encaixado debaixo de um dos guarda-chuvas. Esse foi um ponto. O outro ponto foi, a partir do momento que a gente identificou isso, a gente começou a poder procurar fomento orientado à Agenda 2030. E isso foi muito, muito importante para a gente. Então, assim, especialmente no exterior, esse meu sócio, o Rubinger, ele se inscreveu em inúmeras competições de startup internacionalmente, ele ganhou muitos desses prêmios, são esses prêmios que financiam a existência dele lá fora. Então, a gente não tira nenhum centavo do fluxo de caixa aqui da empresa para manter ele nos Emirados Árabes tentando abrir negócio. Tudo que mantém ele lá são esses prêmios. E o fato de ter identificado que tem um fit do que a gente faz com alguns dos ODS, mas principalmente redução de desigualdades, abriu para a gente a possibilidade de a gente usar isso a nosso favor na hora de se inscrever em competições, em acelerações, em programas de fomento. E aí é legal, porque a gente não está falando da boca para fora. Quando a gente fala lá que nossa solução reduz desigualdades, a gente tem inúmeros casos para mostrar, tem um monte de vídeo que faz a galera chorar, sabe? O pessoal fica emocionado mesmo e isso tudo é muito verdade. Então, isso foi a parte que mais impactou a gente, né? E ter participado diretamente do Accelerate 2030, ter sido selecionado, inclusive, para participar, isso reitera ainda mais o fit que a gente tem, né? Com relação a isso. Mas se não existisse o ODS, se não existisse Accelerate, se não existisse ONU, a gente estaria fazendo a mesma coisa. A TICS ainda tem algum vínculo com a Universidade Federal de Minas Gerais? Não, a gente não tem nenhum vínculo formal com a universidade, o fato de que quase todo mundo aqui estudou na UFMG. Parece até panelinha, mas quem não é formado é porque está estudando lá ainda. Então, assim, realmente tem esse grude com a casa.
Foi fundada, na verdade, por iniciativa de um professor que não está mais na empresa, mas era professor meu na UFMG, antes de eu formar. Como a gente tem essa proximidade, até geográfica mesmo, né? O campus da Universidade Federal fica aqui do lado, né? 2 quilômetros daqui. O pessoal hoje tem disciplinas de empreendedorismo, tem uma formação transversal em empreendedorismo e inovação. Eles chamam as empresas fundadas pela comunidade da UFG para ir lá, para contar esses casos, contar as histórias para os alunos, né? Tirar essa romantização excessiva que se vê nas redes sociais. Então, a gente, todo semestre, é convidado para ir lá dar uma palestra. E, recentemente, a gente entrou num edital junto com a universidade. O edital foi submetido para a FINEP recentemente, 2 semanas que foi mandado, que, se eles forem contemplados, aí eles vão construir um espaço maker lá dentro, com a ajuda das empresas, com participação ativa das empresas. Aí, nesse caso, a gente vai ter um vínculo formal mesmo, vai ter um contrato assinado entre a universidade, entre a TICS, a FINEP, e aí realmente vai ter um vínculo mais formal. Por enquanto, é mais essa proximidade mesmo, essa empatia mútua, que depois a gente ter saído de lá, né? Apesar de vocês estarem em Minas Gerais, vocês têm clientes em outros estados do Brasil? A gente atende o Brasil todo, a maior parte dos clientes são todos de fora, inclusive. Aqui em Minas tem até um fenômeno que acontece, que não sei se vocês já ouviram falar, que o mineiro é muito desconfiado, né? E de fato quando se trata de negócio, a gente percebe isso na prática. As coisas acabam tendo que dar certo primeiro fora de Minas, para depois o pessoal de Minas acolher, né? Então acaba que muitos dos clientes, depois que a gente começa a ter histórias de pessoas usando fora de Minas Gerais, aí a história começa a chegar aqui dentro. Mas hoje a gente atende o Brasil todo. Esse modelo de acessibilidade por assinatura, ele permite a gente atender tão bem alguém em Manaus quanto alguém que mora aqui no bairro do lado. E com isso a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast, em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade. Agradeço ao Adriano pela entrevista de hoje e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto. Para continuar acompanhando o projeto Saberes da Inovação, siga o Lecotec nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfis próprios nas redes sociais. Basta procurar por @oicriativas no Facebook e no Instagram. Você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.unesp.br e também em oicriativas.faac.unesp.br. O LecoCast de hoje se despede por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio.